A seguir, programa Paverama em Destaque. As principais notas, notícias e entrevistas relacionadas com o município de Paverama e região. Fique ligado e mantenha-se atualizado. Muito bom dia, 8h07, 8h07, programa Paverama em Destaque pela Rádio Paverama FM, na manhã desta sexta-feira, trazendo para vocês hoje os vereadores Carlos Alexandre Dutra, Robson David Souza e também Josemar Bizarro de Vargas, para conversar um pouquinho com a gente também sobre a situação do aumento da taxa de água no município de Paverama, o qual na quarta-feira nós recebemos o vereador Solferino Alves da Silva e hoje estamos recebendo então esses três vereadores para conversar um pouquinho com a gente e explicar o porquê do voto deles a favor então para o aumento da taxa de água aqui no município de Paverama. 8h08. Um bom dia para você. É a programação da Rádio Paverama FM do Paverama em Destaque, começando em nome de Farmácia Dickel, Supermercado Acuca Rede Unimax, Lojas Quero, Loja Ana e Dilin Energia Solar. Temperatura no Vale do Taquari atualizando também agora neste momento. Vamos dando um F5, 18 graus é a temperatura na manhã de hoje. Já vou cumprimentando os vereadores que aqui estão. Vereador Carlão, bom dia. Muito bom dia, Roger. Bom dia ao Davi, bom dia ao Josi. Especial à comunidade que está acompanhando. A gente é sempre uma alegria poder vir trazer as informações e também poder explicar sobre esse projeto que é muito importante, impactua bastante na vida da gente. Eu tenho certeza de que vai ser muito esclarecedora a nossa entrevista hoje pela manhã. Tá certo. Davi, da mesma forma, bom dia. Bom dia, Roger. Bom dia, Carlão. Bom dia, Josi. Bom dia a todos os ouvintes da Paverama FM. Da mesma forma, estamos aqui hoje para explicar sobre SPL 05/2019, do aumento da taxa d'água, os motivos por que levou nós a votar a favor desse projeto aí. Perfeito. Josi, da mesma forma, bom dia para você. Bom dia, Roger. Bom dia, Carlos. Bom dia, Davi. Bom dia a todos os munícipes de Paverama, principalmente os ouvintes da Rádio Paverama FM. Meus colegas falaram, a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas e expor a nossa questão em relação ao voto favorável do projeto de lei 05/2019, que foi para a sessão na quinta-feira passada. Perfeito. Dessa forma, a gente vai começando a entrevista na manhã de hoje do Paverama em Destaque, aproveitando também, gente, para convidar a todos para acompanharem hoje à tarde. Nós vamos ainda confirmar o horário, tá bom? Mas a Paverama FM estará conversando com o pessoal da Academia Espartanos, eles que conquistaram algumas medalhas na última semana e que estarão também nos estúdios da Paverama FM para trazer também um pouquinho daquilo que eles conquistaram durante o final de semana. 8h10, um bom dia então para você que está em casa, para você que está acompanhando a Paverama FM no site www.paveramafm.com.br ou também para você que está acompanhando através da 87.5 no seu rádio. Vou começar com o vereador Carlão, à minha esquerda então, fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Solferino na quarta-feira, do porquê você achou que deveria votar então e votou a favor, então, dessa questão do aumento da taxa de água, Carlão. Eu acho que é importante, né, Roger, a gente sempre trazer o tema sempre com muito esclarecimento e sem peso político. Carlão, só vira o microfone. Isso, aí sim. Acho muito importante a gente começar falando e também reforçar de que a posição que a gente tem que ter num projeto desse não pode ser direcionado politicamente. E para falar sobre esse aumento que hoje, então, talvez tenha se criado um pouco mais de tumulto. Na verdade, esse projeto ele já vem desde 2017, essa necessidade do aumento. Quando a gente teve lá atrás a necessidade, quando teve os apontamentos do Ministério Público, depois das denúncias, teve um monte de necessidades de investimentos. Foi quando também começou a impactar o custo da energia elétrica. E naquela época, quando a gente baixou aquele primeiro projeto lá atrás, quando foi até alterado a questão da taxa de água, ali já se tinha a necessidade de fazer a água passar para R$30 naquela época. E a gente, vamos dizer assim, sempre com o pensamento de defender as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, a gente baixou o projeto para a comissão, discutimos com a administração,
criamos alternativas, fizemos audiência pública, tudo foi feito naquele período enquanto o projeto estava baixado, e acredito que esse é o papel da gente como vereador. Quando existe uma dificuldade, nesse momento a gente não é oposição ou situação. Eu acho que a gente tem que pensar no município, porque independente de quem seja o prefeito, o vereador ele tem que trabalhar igual, não importa se o prefeito é do meu lado ou se não é, a gente tem responsabilidade, e uma decisão que a gente toma, seja favorável ou contrária, ela vai ter impactos. É muito fácil a gente votar sempre contra os projetos que são polêmicos, porém, às vezes, o voto contra hoje pode ser, não é contra o prefeito, ele pode ser contra a população, e hoje nós vamos esclarecer muito bem essa questão. Eu, como sempre, nunca tive medo de me expor e gosto sempre de me pronunciar publicamente, porque eu não falo duas línguas. Eu sempre faço questão de convidar as pessoas para acompanhar o trabalho da gente na sessão, e eu acho que seria muito importante, porque talvez evitaria muita gente que não acompanha o trabalho da gente ficar falando coisa que não entende na rede social. Lá em 2017, quando foi feito aquele reajuste, aquela alteração no projeto de lei, a gente trouxe o valor, a taxa de 6 metros, de 10 para 6, para que não precisasse mexer no valor daquela tarifa que era de R$24. Porque se fez um estudo de que dos 1.600 usuários, 800 deles gastam menos de 6 metros cúbicos. E naquele momento não se tinha outras opções a não ser passar a taxa de R$32 para R$32 os 10 metros cúbicos. E nós, naquele momento, o que foi criado? Foi criada uma alternativa momentânea para, num primeiro momento, não dar um impacto tão grande para a comunidade. E foi isso que a gente fez. Isso foi 2016, Carlos? 2017. 2017. É. E então, naquele momento, assim, hoje qualquer conversa que venha fora de que nós estamos contra baixar 10 metros para 6, naquele momento não tinha outra alternativa e não foi apresentada, que fique bem claro, não foi apresentada alternativa nenhuma diferente ao que chegasse em R$32 para 10 metros cúbicos. Naquele momento se reuniu na comissão, a gente organizou, e a gente criou essa alternativa de trazer para 6 metros, para manter os R$24, e criou uma taxa intermediária de R$2 por metro cúbico, do 6 até o 10º metro. Para quem consumiria a mais do que os 6 metros, pagava esse valor até os 10 metros cúbicos. Acima cada metro. E chegaria em R$32 para quem utiliza os 10 metros cúbicos. Naquele momento foi sugerido pela colega Luciara e pela colega Senilda um valor de R$28 para 8 metros cúbicos e um adicional de R$2 por metro cúbico do 8 ao 10. Ou seja, não tinha alternativa nenhuma que passou pela Câmara que não ficasse em R$32 para 10 metros cúbicos. Não iria alterar nada, teria que chegar nesse valor. Exatamente. Então, naquele momento, todos os vereadores tinham conhecimento da necessidade do aumento. E qualquer coisa que venha a ser falado fora disso, está sendo faltado com a verdade. Isso foi em 2017, então 2017, sabe o mês, Carlão? Lembra? O projeto entrou em março e a gente baixou ele, ficou quase 30 dias baixado em comissão, sendo discutido, foi levado, foi feita audiência pública, foi convidado toda a comunidade a participar. A gente fez no CTG, a gente teve a participação, infelizmente, de apenas umas 20 pessoas, mas foi dada a oportunidade que as pessoas se manifestassem e também tivessem entendimento do que era o problema da água. Ou seja, o projeto que está hoje sendo votado, ele começou lá em 2017. Então, mais uma vez, eu reforço de que a gente também tem que procurar ir atrás e entender de que essas coisas não são tão fáceis de ser votadas. Porém, não é um tema para ser feito politicagem em cima dele. Claro, perfeito. Daqui a pouquinho eu vou conversar um pouquinho mais com o Carlão, fazendo outras perguntas que vão ser de encontro a tudo isso. Davi, da mesma forma, a mesma pergunta que eu fiz para o Carlão, fiz para o Solferino na quarta-feira, e vale a gente frisar aqui, gente, da forma como eu convidei Carlão, Davi, o Jossi, eu também convidei a Luciara, convidei a Senilda, convidei o Solferino para que eles pudessem vir expor, né, a sua ideia e o porquê do seu voto contrário ou não nessa situação do aumento da taxa da água. Davi, mesma pergunta para ti, por que você optou então por votar favorável a esse aumento então da taxa de água? Bom, Roger, eu acho que nem o prefeito, nem o vereador quer votar um projeto desses, colocar onde aumenta uma taxa d'água, só que o município chega num ponto que precisa. Tem muitas coisas por trás desse projeto, tem denúncia do Ministério Público, tem outros problemas com a Corsã, que nós vamos colocar mais para frente, mas assim, o que eu fico sentindo é que esse projeto foi levado para o lado da politicagem, e eu acho que quando, na eleição de 2016, quando eu me elegi, eu fiz 213 votos.
Mas desde aquele dia em diante, para mim não tem mais partido político, não tem mais 213 eleitores que votaram em mim. Eu sou um representante de todo o povo de Paverama. Então, nesses praticamente 20 dias que esse projeto tramitou na Câmara, a gente correu atrás, viu, analisou. Não teria outra forma. Nós teríamos que tentar salvar a água para o nosso município, porque, como o Sofirino falou, que sobrava esses 51 mil que sobrou no último ano, esses 51 mil não chega para fazer os investimentos que tem que ser feito até o final do ano. Então eu fiz um estudo todo, que no decorrer da entrevista nós vamos te apresentar, e eu acho que, como está rodando nas redes sociais, na rua, o vereador que votou sim não ficou contra o povo. Eu acho que esse é o vereador que ficou do lado do povo, porque nós tentando salvar a água, de ficar com o município não ter que entregar ela para a Corsã, como tem decreto, como tem projeto de 30 anos, que a rede da parte urbana tem que ficar toda com a Corsã. A Corsã está pressionando, nós temos ofício aqui, está aqui o ofício para quem quiser ver. Interessante. Não é conversa fiada, que nem tem gente falando, estão usando isso, não. A Corsã está pressionando o município, apesar de ser um vereador de situação, meu partido está no governo, eu tenho divergências com a administração, todo mundo sabe, a gente briga, a gente não é de dizer amém, e eu acho que assim, na pessoa da Ingrid e do Vanderlei, eles estão fazendo tudo, em nome da administração, os nomes dos dois, para não deixar a Corsã vir e pegar essa água. Então esse foi um dos motivos que eu estudei, pensei e analisei durante esses 20 dias e votei a favor do projeto. Que pelo menos eu acho que por enquanto nós estamos tentando salvar essa água da Corsã. Que não sei se esse prefeito vai conseguir, ou talvez o outro segurar ainda, mas que o futuro ainda eu acho que vai ser a Corsã retirando a água do município e tomando posse. Infelizmente, dá para se dizer dessa maneira, né? É. Pelo menos, né, em algumas análises, vamos dizer assim. Daqui a pouquinho o Davi vai complementar também com outras palavras também sobre toda essa situação. Josi, mesma forma, por que votastes a favor, então, a esse aumento? Bom, Roger, para esclarecer em relação ao projeto que foi na última sessão, no qual a gente foi favorável, esse projeto já tinha sido dado baixa, que nem o próprio Carlos comentou alguns pontos, o Davi frisou mais alguns específicos, muito bem colocado. A partir do momento que esse projeto entrou na casa, nós como vereadores, a gente tem que fazer um apanhado geral do que é o projeto, ainda mais quando é um projeto desse que nem os colegas colocaram, que impacta a vida das pessoas dos nossos munícipes. Como eu sempre faço na questão de analisar as coisas, o que é bom, o que é ruim, eu sempre tento ver o que é menos prejudicial para um comum, para a população, não apenas pensando em visar aquelas questões que muitas vezes vêm ao meu favorecimento. Eu tenho que pensar não no meu favorecimento, eu tenho que pensar na questão de beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Eu tenho que fazer, quando o projeto entra, a gente tem que saber se o projeto é de grande valia para toda a população em comum, não apenas no meu núcleo de pessoas. Eu penso dessa forma. Fiz um apanhado de dados logo a partir do momento que a colega Senilda pediu baixa do projeto, na questão da primeira sessão no qual ele entrou. Achei que ia ser apresentada alguma proposta em relação a isso. Como eu não tinha uma proposta melhor, apanhando os dados com todas as questões que tinha, que nem a gente tem uma notificação aqui da Agergs, no qual tem um questionamento, no qual eu fiz na tribuna, que nem para quem acompanha a sessão, que é uma coisa que o próprio Carlos colocou, eu digo assim, a gente pede para que a população muitas vezes acompanhe um pouco mais o trabalho que os vereadores vêm exercendo no município, porque é muito fácil julgar a gente por redes sociais, por qualquer coisa, mas sabe o que a gente está fazendo realmente? Isso é um questionamento que eu faço. Eu fui em questão de apanhar dados juntamente no setor, ali na prefeitura, no qual eu tenho aqui o apontamento da Agergs, que há tempos atrás eu fiz um questionamento com o pessoal do abastecimento de água municipal dentro do centro em relação a algumas outras questões. Dentro do DEMAP eles me passaram várias questões, que nem o próprio Carlos falou, que hoje praticamente 50% da população do município ela usa a taxa mínima no projeto que foi aprovado lá em 2017, que foi polêmico, que foi colocado para debate, que foi visto a melhor forma possível. Usa só os 6 metros cúbicos. 50% da população 50%. usa até 6 metros cúbicos. Uhum. Acima de 6 metros cúbicos, eles vão pagar a taxa excedente para Claro. chegar nos R$32. Uhum. Que foi o projeto que foi aprovado no outro ano, 2017, em relação a isso. Né? Para a gente ter uma ideia, hoje em Paverama, muitas vezes as pessoas nem sabem, a gente tem hoje
1.572 ligações exatas hoje. São dados recolhidos essa semana por mim, dentro do sistema de abastecimento. São 1.572 ligações em andamento. A inadimplência nossa dentro do município, que a gente tem que falar também da nossa inadimplência, que há tempos atrás eu tinha colhido os dados em relação a isso, era 16%, já caiu para 10%, porque não é justo, claro, eu concordo plenamente, não é justo o certo pagar pelo errado, concordo plenamente, mas isso tem todo o sistema público e privado. Exato. Também tem a questão que nesse projeto que veio pra gente, a gente tem que ver o que menos impacta. Vamos dizer assim, hoje são 600 famílias só no bairro Morro Bonito, para vocês terem uma ideia, que são abastecidas pelo sistema de abastecimento da água do município. Se tu fizer um apanhado em torno de 3 pessoas por família, isso daria 1.800 pessoas. Então o projeto, no meu ponto de vista, eu tenho que analisar ele de uma outra forma. O que menos vai impactar? O aumento? Claro, nenhum prefeito, nenhum vereador ia querer repassar isso para a comunidade. Mas se tu não recolhe, tu não tem como investir, tu não tem como melhorar. E a gente sabe que precisa muito disso no setor de água. Que nem uma outra sessão atrás, eu entrei, subi na tribuna e questionei todos os vereadores. A gente sabe que tem problema, a gente sabe. Vou citar o exemplo mais prático, que é o bairro Morro Bonito. A gente sabe que ali tem um grande problema em relação ao abastecimento da água, está sempre tentando ser feito melhorias. Eu questionei todos os vereadores de todas as bancadas. Eu sou presidente do PMDB e líder da bancada do PMDB. Eu falo aqui também hoje em nome do colega Ricardo e em nome da colega Wanda. Claro. Eu disse assim, na minha explanação na tribuna, eu peço para que todos nós que temos representantes, que fizemos campanha para os deputados na última política, que vamos a Brasília e cada um consiga no mínimo 250 mil para investir 1 milhão no bairro Morro Bonito. Porque aí isso vai onerar menos o município e vai tirar do bolso dos nossos munícipes. Porque não adianta a gente vir só apontar, botar o dedo na ferida, apontar o problema e não buscar a solução para ele também. Eu penso dessa forma, é a minha forma de fazer política. E é dessa forma que eu trabalho. Claro. E é importante, né? Quando o dinheiro vem do governo federal, muito mais fácil ser investido e, consequentemente, não precisaria, né, daqui a pouco ter aumentado ou daqui a pouco fazer algum investimento por parte da administração municipal. Carlão, sei que tu me trouxestes aí números, e números sempre são importantes porque, às vezes, as pessoas, elas conseguem entender partes, mas partes eles não conseguem entender. Eu vejo que tu trouxe também uma nota aqui da Corsã também, o qual provavelmente ali diz o valor que hoje é a taxa mínima da Corsã, e até mesmo para a gente fazer um comparativo, Carlão, qual é o valor de diferença que hoje é uma taxa mínima da Corsã para a água do município de Paverama? Sabe, Roger, vamos dizer, por que a gente hoje traz aqui a taxa da Corsã e por que se fala tanto na questão da Corsã? Porque eu acho que a gente tem que esclarecer para as pessoas de que hoje, a gente não ajeitando essa questão do DEMAP, é uma coisa certa, como 2 e 2 são 4, que a Corsã vai passar a administrar a água do município. E por que eu digo isso? Isso não é vontade política de ninguém, mas é o Tribunal de Contas apontando que o município não pode trabalhar com déficit, é o Ministério Público apontando de que faltam 9 meses para ser feito todas as outorgas de todos os postos e ainda não foi conseguido fazer. Quantos poços nós temos hoje em Paverama, Carlão? São 15 poços e tem 3 apenas com outorga. Faltam 12 ser feitas outorgas. Então, só as outorgas é um investimento de mais de R$90 mil. O que é necessário em 8 meses, senão vai ser feito esse ano. Senão, o Ministério Público vem e vai cumprir, vamos dizer assim, o que está proposto lá atrás, naquele inquérito que foi aberto lá atrás, quando deu aquele problema das análises de água. 2015, se não me engano. E algo, vamos dizer assim, necessário de ser feito, porque se tinha problema, realmente tinha que ser feito, porém, a gente tem que estar ciente que qualquer coisa que a gente vá fazer tem custo e isso tem que ser repassado. E o município não pode trabalhar com prejuízo em setor nenhum, porque isso quer dizer renúncia de receita. Claro. Então, vamos dizer assim, por que Tribunal de Contas aponta isso. Vai apontar. E ainda mais que existe hoje esse projeto que foi votado lá em 2009, foi votado quando era a época de renovar o contrato com a Corsã. A Corsã tem um projeto que coloca lá que vai atender com exclusividade o município de Paverama. O que é exclusividade? É o bairro Morro Bonito todo está junto naquele contrato que foi feito com a Corsã lá atrás. Todo o interior com aglomerados de pessoas, de casas, está junto naquele projeto da Corsã. Então, na verdade, não é trazer a continha da Corsã aqui para assustar as pessoas ou justificar qualquer coisa. Mas eu, particularmente, sempre serei contra
nós passarmos a água do município para a Corsã. Sempre. E por que eu digo isso? Porque todos nós sempre viemos com um discurso bonito de que a gente se preocupa com a comunidade, que a gente está preocupado com as pessoas que têm mais dificuldade financeira. Porém, aqui, só para fazer um comparativo, né, o município hoje, da forma como está, tá, ele tem uma taxa de 6 metros cúbicos ao valor de R$ 24,50. Passou o projeto agora, esses 6 metros cúbicos vai a R$ 30. A Corsã parte de R$ 24,70 sem nenhum metro cúbico. Nada. Nada. Isso é, todo mundo do centro paga isso, todo mundo que é vinculado à Corsã paga isso, e se nós não ajeitar o DEMAP, toda a Paverama vai pagar isso, seja no interior, seja no Morro Bonito, em qualquer lugar. É R$ 24,70 o valor básico, que é só o fato de estar inscrito na Corsã. E a cada metro cúbico, R$ 5,21. Ou seja, para manter os 6 metros cúbicos que hoje, que hoje estão no DEMAP, são mais de 800 usuários, e as pessoas podem pegar suas contas em casa. Quem hoje paga a taxa mínima pode fazer um cálculo muito simples. Se fosse pela Corsã, pagaria R$ 24,70, mais 6 vezes R$ 5,21, que daria R$ 57 ou R$ 58. Esses meses, R$ 55,96. Esses mesmos 6 metros, que até maio desse ano é R$ 24,50. Claro. Então é importante que as pessoas façam esse comparativo. Aqui eu tenho uma continha de 10 metros cúbicos da Corsã, que o município até agora daria R$ 32. Com o aumento vai dar R$ 40. Sim. Pela Corsã, dá R$ 76,80. Uma diferença. E vai acontecer, gente. Vai acontecer. Então, por isso que eu sempre digo assim, ó, esse não é um projeto para votar a favor ou contra o prefeito. É um projeto para votar o que vai impactar na vida das pessoas. Nós segurar a água pelo município por mais 1, 2 ou 3 anos, amanhã depois pode acontecer alguma coisa diferente, se altera a taxa. Mas se nesse momento nós deixar a Corsã assumir, são mais 21 anos que o projeto determina que a Corsã vai usar. Ninguém mais vai mudar no momento que passar para a Corsã. Há um contrato em vigor, ele tem que ser cumprido. Só que o município consegue argumentar se não tiver nada que impeça esse argumento de ser feito. Claro. No momento que ele estiver dando prejuízo, o argumento cai por terra. No momento que o Ministério Público aponta que tem que ser feito outorgas para garantir a qualidade da água e o município não consegue fazer por falta de recurso, cai por terra todo o argumento. E aí sim eles podem cobrar, como já estão cobrando, que o contrato seja executado conforme foi feito o projeto lá atrás. Uma situação que envolve, né, não somente esse pequeno aumento que está acontecendo na conta de água, mas pode impactar lá na frente, então, num aumento muito maior, caso o município não consiga cumprir com suas metas de investimentos para esse 2019, né, Carlos? Exatamente. E sem contar que nós temos hoje o bairro Morro Bonito, assim como antes o colega falou, a gente tem em alguns dias falta de abastecimento, e acho que não tem nada pior para as pessoas que chegam do seu trabalho, não, talvez tenha coisa pior, mas vamos dizer assim, ó, para quem chega do seu trabalho no verão, um calorão e ficar sem água, ou chega o sábado de manhã, que todo mundo então tem, as donas de casa trabalham a semana inteira, chega sábado de manhã, querem fazer faxina, querem lavar roupa porque precisa e não ter água, é muito ruim. É complicado. E pra gente, vamos dizer assim, ó, quando a gente está do outro lado, a gente quer ajudar, só que muitas vezes não consegue. E aqui no Morro Bonito em especial, já tem o orçamento, porque vai ser necessário abrir um novo poço. Vai ser necessário. São mais 50 casas populares que estão sendo construídas também, né, Carlão? Que a gente tem que colocar isso nessa ideia de meta para esse 2019 e vai ter que ter abastecimento de água. Mas sabe, Roger, que nem é só por isso. Na verdade, os nossos postos são muito antigos. Antigamente se fazia de um sistema que não estipulava a quantidade de demanda que teria que suprir. Então, no Morro Bonito, esse ano não vai escapar de a gente ter que fazer um novo poço. Obrigado. E não tem problema nenhum em ser feito, porém é um custo. Claro. É um investimento que vai chegar quase em R$100 mil esse poço. Um poço só custa mais ou menos esse valor. É, exatamente. Tá. É investimento que é necessário, que nem os vereadores que aqui estão explicando, então, para a nossa população de Upaverama. 8h31. Davi, nós vamos rapidinho para o intervalo. No retorno, vou conversar um pouquinho, então, com o Davi, para ele explicar um pouquinho sobre, até mesmo sobre esse documento que está nas mãos, né, dos vereadores relativo à Corsã. A gente vai tentar explicar um pouquinho para a população sobre tudo isso que está acontecendo, então, no município de Upaverama, e que na manhã de hoje nós estamos, então, ouvindo os vereadores Josemar Bizarro de Vargas, Robson David Souza e também o Carlos Alexandre Dutra, logo após o intervalo. Bom dia. Você
Tá na melhor. 87. A Teutonet traz uma novidade para Paverama. Agora temos internet fibra ótica, muito mais rápida e com muito mais qualidade. Entre em contato e solicite orçamento. Planos de 5 mega a partir de R$ 79,90. Consulte nossos planos no site www.teutonet.com.br ou ligue 3762-9838 ou ainda 99820-8966. Internet fibra ótica. Em Paverama é com a Teutonet. Aqui só toca sucessos. Que é o Bruno. E o Marrone. Bruno e Marrone. Nem vou para o vento. Ô galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Já tá meio caminho andado, se parar é prejuízo. Quem fala com vocês é Eduardo Costa. Eduardo Costa. Olha ela aí. Alô pessoal, aqui é o Luan Santana. Eu vou pegar todo mundo. Olá pessoal, aqui é a Maria Cecília. Oi gente, aqui é o Rodolfo. Dói só de pensar que em outra vida eu possa. Quem fala é a Paula Fernandes. Sabe um beijo bom. O que é sucesso? Roda aqui. Paverama FM, a sua rádio. Barbearia Tomasi. Bom dia. Bom dia. Gostaria de marcar para fazer cabelo, barba e bigode. Tenho livre hoje às 14 horas. Posso confirmar? Pode sim, estarei aí. Barbearia Tomasi. Sinta-se um novo homem. Confira mais em nosso Instagram e Facebook. Marque seu horário pelo telefone 99787-1367. Homem com confiança, escolhe a Barbearia Tomasi, no bairro Morro Bonito, em Paverama. A comunidade Nossa Senhora Aparecida do Morro Bonito, Paverama, convida para a sua festa anual, dia 14 de abril, domingo, às 10h30, missa na comunidade do Morro Bonito e logo após procissão até o Ginásio Católico do Centro de Paverama. Meio-dia almoço no Ginásio Católico e à tarde reunião dançante com banda La Paloma. Isso vai ter fim, eu sei. E às 6 da tarde, os reis do baile, os atuais. Você pecar. Cartões de almoço no valor de R$30 com festeiros e diretoria. Não perca, 14 de abril, tradicional festa anual da comunidade Nossa Senhora Aparecida do Morro Bonito em Paverama. Evento que acontece no ginásio da comunidade católica do centro. Venha você também. Tá pensando em trocar de carro e ainda não decidiu? Venha pra Sérgio Veículos em Teutônia. Um estoque diferenciado, 31 anos de qualidade. Neste mês você ganha o IPVA 2019 pago. E ainda nas compras sem troca, não paga transferência. Venha para Sérgio Veículos e tenha certeza do melhor negócio. Acesse sergioveículos.com.br e confira as novidades. Ou ligue 3762-1058. Aqui você pode confiar. Muito bem, agora são 8h35, 8h35. Bom dia para você. Manhã dessa sexta-feira é a programação do Paverama em destaque, trazendo hoje então alguns vereadores que estão aqui conversando com a gente sobre a questão do aumento da taxa de água no município de Paverama. E a gente aproveita para lembrar que a programação do Paverama em destaque é um oferecimento de Dilim Energia Solar. Quer reduzir sua conta de energia em até 95% e ficar protegido dos aumentos recorrentes? Entre em contato com a Dilim Energia Solar. Acesse dilim.com.br ou ligue 3761-1422. Presentes para aniversário, para formaturas e aquela joia para deixar a sua esposa super apaixonada, você vai encontrar na Loja Ana. Entre em contato ou visite a loja na 4 de julho, no centro. Telefone 3761-1221. Lojas Quero Quero, você já tem o cartão Quero Quero, venha fazer o seu. É uma facilidade para você pagar suas contas. Lojas Quero Quero, 3761-0300, o telefone.
Farmácia Dickel, ao lado do posto de saúde de Paverama, todo e qualquer tipo de medicamento você encontra na Dickel. Ligue e informe-se, 3761-1055. Também conosco, Supermercado Acuca, Rede Unimax. Algumas das ofertas do Carnaval da Economia. Cerveja Bela Vista Latão, R$ 1,99. Skin Latão, R$ 2,29. Também você encontra tomate o quilo, R$ 1,99. E ainda óleo de soja Primor por R$ 3,19. São algumas ofertas do Supermercado Acuca, Rede Unimax. 8h37. Davi, vamos falar um pouquinho também sobre os investimentos que são necessários para este 2019, aquilo que está projetado, então, para o DEMAP de Paverama. Bom, Roger, como foi falado antes, no município tem 15 postos. E devido àquele ofício do Ministério Público, vai ter que ser feito alguns investimentos imediatos até o final de ano, que o pessoal jurídico da administração conseguiu prorrogar até o final desse ano, mas o final desse ano não pode passar. Então vamos primeiro pelos postos que tem outorga. É o poço do Morro dos Fai, o poço de Santa Manuela, o poço do Recanto dos Pran e o poço da Boa Esperança Alta. Os demais postos, que são os outros 11, não tem outorga no município, então vai ter que ser feito. Esse investimento gerará em torno, jogando por baixo, R$88 mil que o município vai ter que investir. E como muito das contas que passa pelo DEMAP está aliado à Secretaria de Obras, isso nem é relatado na pasta do DEMAP, isso passa despercebido, como horas máquinas, material, essas coisas. Então, também tem um veículo, que o veículo hoje do DEMAP, ele está ligado à Secretaria de Obras. Então, todo o combustível, todo o investimento passa para custo na pasta da Obras. Então, precisaria no mínimo comprar um veículo. Esse veículo custaria no mínimo R$50 mil. Outro problema, o poço aqui do Morro do Herônio, o poço da caixa d'água aqui em cima. Esse poço que geralmente no sábado dá os problemas de falta d'água tempos atrás e durante a semana, esse poço já está sendo feito um orçamento e licitado, vai ser obrigado de imediato a furar um poço novo ali. Esse poço já está dando areia na água, já foi levantada a boia, já foi levantada a bomba, ele está dando areia. Esse poço provavelmente vai custar em torno de R$98 mil. E o poço da Cabriúva. O poço da Cabriúva também está com problema. Não sei se até o final do ano não vai ter que ser feito um poço novo. Já foi baixado 12 metros lá, mas de imediato seria esse poço do Herônio. E já tem para esse ano um custo de R$53.300 que é em bombas que queimaram. Porque eu acho que os munícipes não sabem, nenhum poço do município é revestido. Então, uma bomba dura pouco tempo. Porque se todo poço fosse revestido, isso aí geraria um custo menor de bombas, mas para te revestir um poço desses, coisa não vai custar, né? E quanto em 15 postos do município, quanto é que isso não ia onerar? Então, só esses 4 custos aqui vai dar um total de R$289.300. Que precisa ser feito em 2019. Até o final do ano. Principalmente as outorga, que é o ofício vindo do Ministério Público. Até para a gente explicar, Davi, só para o pessoal que está ouvindo em casa, às vezes a pessoa pode não entender o que é exatamente essa outorga. Vocês têm esse conhecimento para explicar para a população o que é exatamente essa outorga? Isso, vamos dizer que, entre aspas, seria uma licença do poço. Mas isso está a laje sanitária que tem que ter feita em roda do poço, o cercamento, a casinha de clorador, que hoje no município só tem 4 poços com isso. Que tá ok, é o poço do Morro dos Fai, o poço de Santa Manuela, o poço do Recanto dos Pran e o poço da Boa Esperança Alta. Os demais 11 poços não tem. Até alguns foi começado, mas está em fase de acabamento. Mas não tem. Isso tudo, Roger, os 11 poços, é o custo de R$88 mil que eu passei antes. Que é o custo para fazer a outorga de todos eles, então, né? Os que faltam, na verdade. É um valor considerado alto, mas que nem o Carlão já citou, né? Que se não for feito, vai ser apontado e daqui a pouco pode acarretar nessa questão da Corsã vir e exigir o seu direito, então, de conseguir essas contas para ela. Josi, vamos falar especialmente sobre essa situação, então, da Corsã. De acordo, né, com os números apresentados aqui pelo Carlão, dá para se dizer que é uma situação preocupante e por parte da Corsã é de maior interesse, né, deles conseguirem, vamos dizer entre aspas, arrecadar essas contas para ele, essas contas de água, mais ou menos nesse sentido, José?
É mais ou menos isso, Roger, que nem a gente vinha comentando antes, que nem eu nem entrei no tema da Corsãs, o colega Carlos entrou, que nem... A gente não fala assim, a questão de a Corsã, ela já exige isso. Ela já exige isso do município, que nem eu falei, o relato da Gergs aqui que tem, no qual eu tive a oportunidade há tempos atrás, porque uma coisa que me transtorna, me deixa muito indignado, é o que a Corsã faz com as nossas ruas no nosso município. No qual eu tive a oportunidade de cobrar, hoje me falha o nome, de algum responsável da área, no qual ele me deu uma resposta bem de praxe, diz ele. Como eu vou fazer uma melhoria no teu município, se o teu município não está cumprindo com a Corsã o tratado? Que a gente tem aqui documentado em papel, a gente tem em mãos da gente, a gente querer tapar o sol com a peneira, claro. No qual tem uma parte aqui, no qual eu sublinhei dentro do tratado, no qual tem que a Corsã deixa bem claro que o prefeito em exercício opta por continuar o fornecimento de água no município. Ele toma essa responsabilidade para ele. Claro. Não estou defendendo A, nem B, nem C. Mas essa questão tem que ficar bem clara em relação a isso também. Não vamos usar a palavra entregar, mas a Corsã está exigindo o direito dela de explorar o que em 2009 foi assinado em contrato. Exatamente. O que foi feito, redigido em contrato e assinado pelas essas pessoas, entendeu? Em relação a isso, né? Que nem o colega Davi colocou também, eu digo assim, ó, hoje a questão não é o passar o sistema de abastecimento de água do município para a Corsã, é manter ele no direito dos nossos municípios, por mais que vai aumentar a questão da taxa, mas nós vamos estar fazendo o que menos impactua a essas pessoas. Isso eu tenho certeza, não tenho medo de ser cobrado, porque eu não me escondo atrás de nenhuma carapuça. Eu não estou aqui, eu estou aqui para fazer o que é o certo e o que é o melhor para o município. Entendeu? Não é a questão de, hoje eu vou votar a favor ou contra o projeto para me beneficiar como político. Eu não estou aqui para fazer politicagem. A hora de fazer politicagem é tu mostrar o trabalho que tu exerceu. Não apenas querer pagar de bonzinho. Claro. Eu penso dessa forma. Perfeito. Até vale a gente fazer uma pergunta de um dos ouvintes aqui, que eles perguntaram relativo à situação dos poços, né? Se a previsão da abertura desse poço aqui no Morro Bonito seria de curto, médio ou longo prazo. Qual seria essa ideia? O que eles estão imaginando dentro disso? Qualquer um dos três que queira responder. Na verdade, Roger, vamos dizer assim, o que foi feito, né? Quando começou a apontar falhas de fornecimento, assim como já foi falado, apresentar a areia, foi levantado a bomba, naquele momento já foi feito o orçamento, sabe, Roger? Uhum. Porém, como todo orçamento, quando está escasso, tu vai fazendo conforme dá. Claro. Então, vamos dizer assim, já está sendo tudo orçado, a licitação está praticamente toda ela encaminhada para deixar pronto, para que num momento onde o poço possa falhar, já logo seja feito outro poço, para que as pessoas não fiquem sem fornecimento ou que impactue o mínimo possível. Mas hoje, para a gente ter uma ideia, sabe, Roger, são quase 100 mil reais esse poço. Vai ser feito, mas também não vai ser feito da noite para o dia. Está sendo feito tudo o possível para não precisar fazer a curto prazo em função da falta de recursos. No momento, Carlão, até vale a gente fazer essa pergunta, talvez seria até mais própria para o próprio coordenador do DEMAP ou algo assim, a coordenadora, mas no momento que se acontecer desse poço que hoje está trabalhando, se ele acabar realmente falhando e acontecer esse problema, em quantos dias se consegue furar um poço e colocar ele em ordem para que a população não fique desabastecida? Tem-se ideia disso? Olha, Roger, essa parte assim, a gente não tem assim o conhecimento disso, né? Por isso já existe toda essa preocupação por parte da administração em deixar tudo pronto para que, se vier a acontecer... Se precaver. Se precaver, mas eu não saberia te dizer. Claro. A gente pode buscar essa informação, sabe, Roger, mas eu não saberia te dizer. Sim, sim. E não é tipo de uma hora para outra. Claro. Mas a parte burocrática, pelo menos, ela já está sendo toda feita para não ter mais isso ainda para depois atrasar, né? Se caso acontece um problema, é mais a mão de obra de furar e conseguir interligar ele para que isso seja feito. É importante também as pessoas perguntarem, porque, como a gente já falou, foi um assunto que surgiu
muita polêmica no Facebook, nas redes sociais, mas é importante. O Jossi, eu que acompanho, que acompanhava até mais as sessões da Câmara, a gente sabe que há muitos assuntos importantes que lá dentro são falados, que às vezes não vêm à tona e que seria interessante a população acompanhar um pouquinho mais, de uma ou outra forma, para que eles se interassem no assunto e vissem todo o trabalho que os vereadores estão fazendo. Não estou defendendo nem A nem B, mas é importante. Cada um de nós que está nos ouvindo aí no outro lado, provavelmente votou em um vereador pelo menos. Você tem que cobrar aquele vereador que tu votasse. Então, tem que acompanhar também o trabalho dele e ver exatamente aquilo que está sendo votado, que está sendo feito lá nas sessões da Câmara. Bom, gente, falado sobre toda essa situação, então, e o porquê, então, do voto a favor, está passado na Câmara, está aprovado esse aumento. Carlão, o Jossi e o Davi já explicaram o porquê deles. Então a gente faz também a pergunta que eu fiz para o Solferino, volto a fazer para vocês também. O prazo para que isso vigore é de acordo com o que o Solferino me disse, é 3 meses, então até passar a vigorar o novo valor. Isso, exatamente. Essa tarifa nova vai ser cobrada a partir de junho. Junho. Então o pessoal já pode se programar a partir de junho, então, esse valor novo. E até vamos passar novamente, para quem não acompanhou, e até eu vou pedir em público, né? Vou pedir aqui no ar desculpas ao vereador Solferino, porque nós tivemos uma falha técnica na quarta-feira, que é o nosso computador de gravação. Ele não gravou toda a entrevista que eu fiz com o Solferino e por isso eu acabei não colocando ela também no YouTube, qual a gente tem um acesso fácil na página da rádio lá no YouTube. E essa entrevista provavelmente o pessoal pode estar acompanhando através também dessa rede social. Mas, Carlão, tu pode trazer os valores, então, que agora estão atualizados, então, o pessoal que vai ter o consumo, então, da água aqui no município de Paverama? Sim. Até, Roger, antes até a gente acabou se passando, mas eu acho que é importantíssimo a gente falar, até para que as pessoas entendam assim, mas só fala direto. Isso. Tão alto tá o valor da água. Mas só quando a gente fala assim, o impacto que a gente sente na conta de energia elétrica em casa, ele impactua também no custo da água. Tipo, aqui, ó, só para o município que está ouvindo ter um entendimento. E por isso é tão importante quando se faz uma audiência pública, que as pessoas acompanhem, até para que entendam o que está acontecendo. A comunidade ela tem todo o direito de cobrar, de fazer críticas construtivas a todos nós que somos servidores públicos. E nós que se colocamos à disposição, a gente tem que estar preparado para isso, sabe? Faz parte. Eu acho que a gente tem que procurar esclarecer sempre a comunidade, por mais que a pessoa esteja cobrando ou esteja criticando, todos têm o direito de saber as informações. Mas elas também têm que dar a oportunidade de que a gente possa fazer isso com maior clareza. E só para que tenham uma ideia, muitas vezes fazem comparativos com, mas antigamente se pagava R$10 por 10 metros de água. Só para a comunidade ter uma ideia, hoje o custo da energia elétrica impactua por residência o valor de R$17,82, só a energia elétrica. Ou seja, a maioria da população paga seus R$24,50, mas só de energia elétrica custou R$17,82. Cada um, como se fosse colocar o valor residência, cada relógio funcionando hoje pela média de consumo de todos os postos é R$17,82. Valor alto. Sabe, então às vezes a gente não se dá por conta do quanto isso impactua. E diferente, por exemplo, assim, do que foi colocado aqui anteriormente, em outra ocasião, a Corsan, ela também é uma empresa estatal. O município também é do povo, mas não pode trabalhar com prejuízo. Esse dinheiro, se não entrar através do DEMAP, ele vai sair de outra parte. Não precisa ter lucro, mas não pode ter prejuízo. Senão o TCU vai apontar. Exatamente. De contas vai apontar. E na verdade, assim, sabe, Roger, a gente está vendo cada vez mais de que a administração pública ela precisa fazer gestão. Sabe? Infelizmente, sabe, Roger, assim, a gente está vendo o Estado quebrado, a gente está vendo a União quebrada, e os municípios vão ir para o mesmo caminho. Não adianta mais assim, a gente fazer aquela política do agrado ou de fechar um olho. Infelizmente, ou se vai dar na água, vai tirar na saúde, de algum lugar vai ter que sair esse recurso, e a gente não acha justo que a gente não esclareça isso para a comunidade. Acho que a população pode escolher de onde vai sair o recurso, porque o dinheiro tem que ser gerido pelo povo, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira ou deixar que as informações cheguem distorcidas até a comunidade. Volto a repetir, esse é um projeto que a gente não deveria votar com base em partido político. Eu também sou oposição ao Vanderlei, ao Vanderlei lá na campanha. Mas esse projeto aqui, eu estaria sendo oposição à população ao que eu uso de critérios. E eu não sou oposição à população. Importante a gente salientar também, Davi, Jossi e Carlão,
se caso vocês tivessem optado por votar então contrário ao projeto, não fosse feito esse aumento na taxa d'água, o que iria impactar seria no final de 2019, ou com o fechamento então dos postos e ter que entregar isso para a Corsã, ou de alguma outra forma teria que ter conseguido esse valor, teria que sair de algum lugar. Se caso não fosse aumentar o valor da água, em algum outro lugar teria que ser tirado para conseguir cobrir esse déficit que iria acontecer em 2019 ainda com toda essa situação. E seria apontado pelo Tribunal de Contas como... Irregularidade. Ou seja, depois o município teria outras sanções que também não é cabíveis. Claro. Sabe, o prefeito não pode fazer isso, sabe, hoje. Seja o Vanderlei, seja quem quer que seja sentado naquela cadeira, não pode fazer isso. Se acontecer de tirar, é bom, é válido a gente, esse bate-papo é válido, porque as pessoas também precisam entender, a gente sempre diz, a gente está aqui para tentar esclarecer o maior número de dúvidas possível. Se o prefeito tem os vereadores então votando contra esse projeto e ele precise tirar de algum lugar, ele não pode fazer isso porque vai dar cadeia. É óbvio isso, lá no final vai responder processo e vai dar algum problema. Então é interessante a gente salientar isso aqui. Davi, da mesma forma, para todas aquelas pessoas que são envolvidas no nosso meio, amigos, pessoas que provavelmente vocês visitam diariamente ou mensalmente, vocês conseguiram ter um bate-papo com alguns dos moradores para conseguir explicar, ou ainda nem deu muito tempo para vocês explicar os questionamentos sobre essa questão do aumento? Não, Roger, assim, nós respeitamos o voto de cada um. Eu acho que o tema é muito abrangente para fazer política. Eu acho que temos que pensar no município, mas como cidadão paveramense, tu acha que é melhor deixar essa água para a Corsã ou nós tentar fazer o que foi feito? Com os números apresentados, é claro que é obrigado então a aumentar, passa na sessão, e claro, a gente está respondendo, eu respondo por mim mesmo, porque eu sou usuário da água do DEMAP, mas cada um tem sua opinião, mas na minha visão, é muito melhor eu pagar 30 do que eu pagar 55, né? Não, e foi isso aí que levou, porque assim, eu acho assim, ó, o projeto está lá 20 dias, esses dados aqui que nós escolhemos, todo mundo tem direito de ir lá, qualquer cidadão, qualquer vereador. Eu acho que ninguém é beneficiado, tá lá hoje, para qualquer um dos que votaram o contrário ir lá. Eu acho muito importante, talvez a opinião deles eu respeito, mas o fato de achar que nós estamos querendo fazer política, não, eu tentei salvar a água do município, para pelo menos segurar talvez 1 ano, 2 anos, para não deixar isso aí cair na mão da Corsã. Então, respeito o voto deles, mas eu acho que no momento, ouvindo algumas pessoas, até, claro, tem aqueles que têm aquela visão, não adianta. Tem aquela visão virada para frente, que não aceita ideias, mas eu acho que tem que deixar a política de lado, dar as mãos, porque o povo que botou nós lá não está pensando em política, está pensando em salvar o município. Eu gosto de morar em Paverama, sou daqui, gosto daqui, então vou tentar de tudo para fazer, independente do prefeito que estiver lá, daqui a 2 anos, não sei se nós vamos concorrer de novo, vamos se eleger, mas sempre vou defender o povo. Na minha visão, defendi o povo. Se alguém acha que eu estou errado, paciência, mas as pessoas que quiserem me procurar, está aqui os dados, nós vamos mostrar. Tudo que está aqui é real, não tem ficção nenhuma, e está à disposição de todos. Ninguém é privilegiado, é só ir na prefeitura, pedir os dados assim como nós fomos. E o tempo que o projeto estava parado lá, teve gente que não se preocupou, mas nós se preocupamos, fomos lá. E admiro muito a pessoa do Carlão, vou falar isso em público, por ter conhecimento, e mesmo sendo vereador contrário, a administração na campanha política, soube correr atrás, pegar os fatos e ver que a realidade era essa. Nós tínhamos que achar uma maneira de salvar o município, pelo menos talvez 1 ano ou 2, mas enquanto nós estiver lá, nós vamos brigar para não deixar essa água cair na mão da Corsã. Perfeito. Josi, até aproveitando isso que o Davi falou, e as pessoas devem estar se perguntando em casa, eles estão falando tanto em salvar em torno de 1 ou 2 anos. Essa preocupação é iminente mesmo? Ela é uma situação que talvez lá na frente não vai ter volta? Ou há como se fazer um trabalho para que o município consiga manter essa água em posse dele? Olha, Roger, do meu ponto de vista, tem muito boa a colocação que tu fez, a gente não pode usar a questão, eu não uso essa questão de salvar a água do município, eu digo assim, tá tentando se fazer e se mostrar para a população que tem que ser feita uma gestão, um gerenciamento, administrar essa questão da água como tem que ser feito em vários outros setores. O sistema de água é apenas um que é deficitário.
Vamos supor assim, muitas pessoas às vezes não têm ciência, mas o nosso sistema de recolhimento de lixo também é deficitário. E isso, cada vez que o Tribunal de Contas vai apontando, quem responde é quem administra o município. Da melhor forma possível está tentando se fazer o melhor e o menos prejudicial. Eu não digo assim salvar a água, mas está tentando se fazer o melhor com qualidade, que se dê o abastecimento para essas pessoas com qualidade, com a certeza que eles vão ter, sim. Como a gente sabe que tem falhas no sistema de abastecimento de água do municipal, mas também tem falhas em todo o sistema de abastecimento da Corsã. A gente sabe disso, não pode querer inibir as coisas. Na questão que nem os colegas colocaram, a gente não pode deixar de passar para a população, eu como vereador, e eu tenho certeza que os demais colegas também, informações. Eu nunca vou usar uma palavra, eu acho. Se eu não tenho, eu posso ser leigo em muitas coisas, mas se eu não tenho a certeza do que eu estou falando, eu prefiro me calar e dizer assim, tu aguarda que eu vou ir atrás da informação correta para te passar. Nós, como representantes, não interessa, o José foi eleito com a votação que ele fez, o José é da Boa Esperança, ou é do centro, eu não sou vereador de uma localidade, eu sou vereador do povo de Paverama, que nem o Davi colocou. A gente foi eleito pelas pessoas que confiaram no nosso trabalho. Não apenas por aquelas pessoas que confiaram no nosso trabalho. Não por aquele reduto. Se é para trabalhar para um, tem que trabalhar para todos. Pecar, todo mundo peca. Eu sei que muitas vezes a gente é incompleto em algumas coisas, mas eu acho assim, principalmente um gestor público, tanto prefeito, vice ou vereador, ou qualquer um secretário que administra uma pasta, ele não pode deixar o município sem a informação, mas principalmente sem a informação correta. Ele não pode deixar de passar dados e principalmente ele não pode deixar de debater com essas pessoas. É importante. Porque a crítica, sempre quando ela vem a gente, ela é bem recebida, contanto que ela seja uma crítica construtiva, que te mostre a questão que possa lhe ajudar a solucionar esse problema. Tente colaborar de alguma forma, né? Exato. Importante. Pessoal, até quem está acompanhando a gente, né? Muitas pessoas acompanhando a gente através do site, mandando algumas mensagens e também concordando com toda essa situação. Até mesmo pessoas que antes eram contrárias, né, à situação do aumento, mas com essas explicações, até colocado aqui, todo novo assusta, mas concordo que hoje está ruim. Indo para a Corsã, com certeza vai ficar pior. Colocação de um dos ouvintes, né? Sim, José. Tem mais um ponto que eu quero colocar, Roger, só para ter uma noção, que nem eu falei no início da entrevista, que para todos os vereadores se empenhar, juntamente com a administração também, o prefeito e eles, em buscar melhorias para o sistema de abastecimento d'água, no qual vai diminuir a despesa dentro do cofre do município, em questão de investimentos. Só para te ter uma ideia, há poucos dias atrás a gente teve um problema na localidade de Boa Esperança, no qual teve munícipes lá que ficaram 3 dias praticamente sem água. Isso impacta muito. E eu estive na casa dessas pessoas, conversando, vendo qual a forma, acompanhando junto com o DEMAP. Eu não posso deixar aqui de frisar também o trabalho que o DEMAP, juntamente com a Secretaria de Obras, vem fazendo para atender essas pessoas, tanto na questão do plantão. Certas questões não tem como resolver na hora. Mas para te ter uma ideia, naquela localidade, há 2 anos e meio atrás, a gente conseguiu captar um recurso no Distrito Federal em relação ao deputado Alceu Moreira, no qual hoje ele está trancado na FUNASA, que é o órgão que coordena essa questão desses investimentos. Não é o recurso está ali, está garantido, está empenhado. Só o que está faltando é a liberação da FUNASA para que libere isso para ser implantado nessa localidade. E aí, que maneira tu vai tirar do cofre público mais dinheiro do município e investir no lugar onde tu já tem uma projeção de 250 mil? Se lá na mil. frente já tem. E esse investimento, Jô, seria para poço ou para melhorias na rede? Para melhoria na rede, melhoria nos postos, no qual vai ser feito todo um trabalho, no qual já foi feito todo o estudo, o projeto já foi todo mandado para a FUNASA. Só está esperando o quê? Eles têm que analisar, no qual eu acompanho juntamente com o pessoal da pasta lá, no qual hoje a FUNASA ela tem um engenheiro só para analisar todos os projetos. Lá em Brasília. Aí vocês tiram uma questão. Por isso que isso demora tanto. Eles têm um prazo para definir isso para o município. Porque o município fez todas as partes cabíveis a ele, então hoje não é o município que não faz a obra. É a FUNASA que está segurando e trancando esse recurso ser liberado para poder ser implantado. Uma coisa já faz 2 anos e meio, só para o pessoal ter uma noção do quanto demora uma emenda parlamentar que é diferente de um recurso próprio que tu vai investir. Exato. Parecido com a rádio, José. Só vou usar o exemplo. Ministério das Comunicações é basicamente isso aí também. A gente manda um projeto e leva 2, 3, 4 anos até ser analisado em virtude dessa demanda e pouca gente para dar a caneta lá para assinar. Bom,
Bom, gente, obrigado pela presença de vocês. Vou dar um espaço para que cada um possa se despedir da mesma forma, né? Quando tivermos outros assuntos que sejam de interesse, mais uma vez vou frisar aqui no ar, a Rádio Paverama FM, o único vereador que eu não consegui conversar foi com o Serginho, em virtude de eu tentar ligação com ele, em nenhum momento deu ligação. Os outros, então, por parte da bancada que votou, o sim, o Davi até se encarregou de conversar com o Carlão, com o Josso e com a Vanderlei e o Ricardo. Eu entrei em contato com a Senilda e com a Luciara para que elas pudessem acompanhar o Solferino na quarta-feira. Por motivos particulares elas não vieram, mas pelo menos a gente conseguiu abranger num todo o lado do sim, o lado do não, para que as pessoas entendam o posicionamento de cada um dos vereadores e o porquê eles votaram a favor ou não, dando em conta então esse projeto tão debatido nas redes sociais, mas que a gente espera que com essa entrevista aqui na Rádio Paverama FM as pessoas consigam talvez esclarecer um pouquinho das suas dúvidas e principalmente, Carlão, Davi e Josi, a gente agradece a presença de vocês aqui, que se dispuseram a vir na manhã dessa sexta-feira para conversar com a gente. Então, Rogério, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de a gente sempre esclarecer. Eu acho que é fundamental esse trabalho que a rádio faz e para a gente é muito importante ter esse elo de ligação com a comunidade. A gente, sempre que tiver necessidade, a gente vai estar esclarecendo para a comunidade. Quando a gente muitas vezes usa alguns temas até envolvendo outros colegas, eu reforço a ideia, sabe, Roger, assim, aí quando eu falo, não estou falando da boca para fora. Se tem um grupo de vereadores muito bom atuando, por isso que as pessoas têm que acompanhar o nosso trabalho, mas num assunto, por exemplo, delicado como esse, acredito que a gente tenha falhado, né, porque parece que agora a gente só está querendo explicar para a população o porquê de ter votado ou não, e o ideal seria então, antes de votar, ter feito essa explanação. Mas num primeiro momento, sabe, Roger, eu particularmente, por mais que eu sabia que isso era um assunto polêmico, mas eu na minha cabeça estava sendo muito bem encaminhado. Eu achei que os outros vereadores também seriam favoráveis, porque não foi apresentado nada diferente. Claro. E todos eram sabedores lá em 2017 que esse problema era muito maior do que foi tratado naquela época. Todos eram sabedores. Então é uma pena que isso tenha acontecido. Parece assim que a gente não tem um diálogo comum dentro da Câmara, né? O fato de um vereador votar favorável ou contrário é uma coisa muito natural. Porém, nos temas polêmicos assim, sempre tem que cuidar a forma como a gente leva para a rua a mensagem. E a gente já chegou até mim, sabe, de que o Carlão votou com interesse próprio. E talvez eu tenha que admitir aqui que eu tenho interesse próprio mesmo em cuidar da comunidade mais necessitada do município. Quando a gente vota a favor de um projeto desse, realmente é com o interesse de que a população que tenha mais dificuldade não passe a pagar 60, 70 reais para a Corsan, sendo que o município pode oferecer por 30. Então, talvez esse seja o meu interesse e eu vou lutar por ele sempre. E acho que essa é a função da gente. Mais uma vez, obrigado. Perfeito. Davi, da mesma forma, obrigado pela presença aqui na Rádio Paverama FM. Roger, muito obrigado pelo espaço aí. Me coloco à disposição sempre que precisa. A gente sempre vai tirar um tempinho para vir aqui. Então, frisando que o Josi veio representar o Ricardo e a Van, nós fizemos um acordo então de vir um de cada partido, os que votaram a favor, para passar as ideias. E deixar bem claro que todos esses dados que foram passados aqui, então, como eu frisei antes, estão à disposição. Cada um pode ir lá pegar e ver. E dizer, então, à população que eu acho que, no meu ponto de vista, eu fiz o certo, assim como os números foram apontados aqui. E que as pessoas acompanhem mais na sessão da Câmara lá, então, para ver nosso trabalho. Eu acho que o vereador, às vezes, é muito mal visto aí na rua, mas as pessoas não vão lá ver nosso trabalho e ver. E podem ter certeza que, antes de dizer meu sim lá a favor do projeto, eu corri atrás para ver todos esses números aí, eles estavam à disposição, então, aqueles que se preocuparam, então, foram atrás e correram, respeito a opinião dos outros, mas fazer o quê? Cada um segue uma linha de trabalho, estamos à disposição, independente do prefeito que estiver lá, a gente vai estar sempre do lado do povo. Muito obrigado pelo espaço, Roger, e quando possível estarei sempre aqui. Muito obrigado. Perfeito. Da mesma forma, Jô, obrigado pela presença aqui na rádio. Bom, Roger, eu que agradeço à rádio pelo espaço cedido para nós, pelos esclarecimentos, a toda a população que nos escuta no momento,
deixo aqui o semblante recado para aquelas pessoas que tenham dúvidas ainda, que nos procurem, porque é essa a nossa função mesmo como vereador. A gente não pode se omitir nunca. Peço desculpa por alguma falha que a gente teve aqui, alguma questão. Quero deixar aqui o agradecimento ao Carlos também, que é o nosso presidente da Câmara, que sempre tenta conduzir as coisas da melhor forma possível. Eu quero deixar aqui os parabéns a ele em relação a isso, no qual no dia da votação tentou conduzir. A gente tinha ideia de uma questão e foi bem outra, que nem ele, faço das palavras deles as minhas, a gente sempre tem que ter um pouco de cautela para não trazer uma informação errada, para não transmitir isso. Muitas vezes a gente pode também passar uma informação errada, mas a gente tem uma cautela em relação a isso, para não colocar uma pessoa contra a outra, porque a gente sabe assim, hoje estamos como vereadores. Amanhã, qualquer um dos outros munícipes pode estar no nosso lugar. Claro. Qualquer uma pessoa está apta a exercer a função que a gente exerce. A gente sabe que a figura política hoje é muito manchada. Mas eu digo assim, que nem o Davi falou, o Carlos falou, a gente vem sempre dizendo, acompanhe mais o trabalho da gente. Não apenas venham com críticas destrutivas em relação ao trabalho que a gente exerce, sem saber o que está sendo feito. Sem saber o porquê, realmente o porquê está sendo feito. Porque assim, eu acho impossível que vai ter um prefeito, um vice ou um vereador que vai administrar ou legislar contra a população. Eu acho impossível isso. No meu ponto de vista, eu acho isso inadmissível. Está eleito para querer o bem do povo. Exato, indiferentemente de quem. Muito boas colocações de todo mundo. A gente tem os dados aqui. Eu quero agradecer mais uma vez à rádio, ao DEMAP, as obras que passaram as informações para nós. Deixar aqui só o agradecimento e meu muito obrigado, e a gente está sempre disposto a, quando a gente receber o convite, tiver alguma dúvida, a gente voltar a casa e retornar. Perfeito. A gente que agradece então aos vereadores, ao Carlos Alexandre Dutra, ao Robson Davi e ao Josemar Bizarro de Vargas, que gentilmente atenderam então o pedido da Paverama FM, o qual, como o Carlão, como os vereadores aqui colocaram, nós tentamos sempre ser o elo de ligação das informações para o nosso público. Para você que está nos ouvindo, ainda a gente vai finalizar com uma informação que vem de encontro a uma entrevista que eu fiz com o Carlão na semana passada, juntamente com a secretária de administração, a Ingrid. A RGE entregou o plano de ação para os municípios do Vale do Taquari. Esse é um assunto até que nós podemos abordar em outra oportunidade aqui na rádio, quando já tem um plano exatamente traçado para o município de Paverama, mas o plano vai ser apresentado no dia 15 de março na Assembleia da ANVAT, em que o vice-prefeito, ou melhor, o prefeito de Imigrante, Celso Kaplan, do Partido Progressista, na condição de primeiro vice-presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ANVAT, ele recebeu em mãos, então, todo este plano estruturado da distribuição de 2019 da RGE. No dia 15 de março, então, na Assembleia da ANVAT vai ser exposto para que todos tenham, então, acesso a isso aqui, as melhorias, né, que a RGE, então, está programando para o Vale do Taquari. Vem de encontro à água, vem de encontro à preocupação dos vereadores, com certeza também com o município de Paverama. Em outra oportunidade nós vamos conversar com certeza para que até o pessoal possa apresentar para todos, né, todas essas melhorias que estão sendo estudadas para o município de Paverama. Josi, Davi, Carlão, obrigado pela presença de vocês. A gente espera que a população de Paverama tenha esclarecido um pouquinho a ideia, então, relativa a toda essa situação do aumento da taxa de água. Para você que acompanhou talvez só o finalzinho da entrevista, em breve, até à tarde, a gente vai estar postando ela no YouTube, também na página social da Rádio Paverama FM no Facebook, para que você consiga acompanhar toda a entrevista completa aqui da Paverama FM. 9h09, Paverama em Destaque retorna em outra oportunidade aqui na programação da Paverama FM. Bom dia! Um show de rádio, um show de emoção. Aqui só toca sucessos, entrevistas, dicas e informação. Vem pra cá, se ligar e se emocionar. Paverama no seu rádio vai tocar. Paverama FM, a rádio do nosso povão.
Precisou de medicamentos? A Farmácia Dickel está localizada ao lado do posto de saúde de Paverama. Aceita todos os tipos de cartões, medicamentos e produtos para o bem-estar você encontra na Farmácia Dickel. Entre em contato. Telefone 3761-1055. Farmácia Dickel. A nossa seriedade para a sua segurança. Nós da Pulseg Corretora de Seguros sabemos que estar tranquilo é estar seguro. Por isso, proporcionamos seguros sob medida para você. Seguro de vida, automóveis, residencial, empresarial, previdência e multirrisco rural são apenas alguns deles. Pulseg, bairro Canabarro, em Teutônia. Ligue 3762-7233 ou acesse nosso site pulseg.com.br. Pulseg. Tranquilo é estar seguro. A Dilin Informática agora também Dilin Energia Solar. É isso mesmo. Toda a qualidade e seriedade nos produtos e serviços que você já conhece da Dilin Informática. Agora também em energia solar fotovoltaica. A Dilin oferece kits completos que atendem às mais diversas necessidades. Ligue 3761-1422 e faça um orçamento sem compromisso. Saiba mais em dilin.com.br. A Êxito Assessoria de Contabilidade é a opção certa para você que está pensando em abrir uma MEI, micro ou grande empresa. Tiramos suas dúvidas. Venha conversar conosco. Folhas de pagamento, empregador rural e demais serviços contábeis é com a Êxito Assessoria de Contabilidade, localizada na rua Emiliano Dias Siqueira, 178, em Paverama. Telefone 3761-1224. Para tudo! Aqui na Laje Pisos, o verão já chegou! Produtos para manutenção da sua piscina. Além disso, temos boias de braço, boias com fralda, óculos de natação, boias de cisne, pranchas de surf para os pequenos, caixas térmicas, cadeiras de praia,